Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é especial, tem uma mensagem importante para fortalecer a nossa fé e também a nossa caminhada com Jesus e nos preparar melhor para a breve volta dele nas nuvens dos céus. Nós vamos ler o Salmo 119, verso 105 e faremos uma conexão, uma ligação com Mateus capítulo 4, o episódio da tentação de Cristo. Então, pega a sua Bíblia. Vamos para o Salmo 119, verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse é um texto conhecido, mas muitas vezes a gente tem o texto decorado de memória, mas não temos a prática dele em nosso dia a dia. Veja que esse texto é muito claro ao dizer que a Bíblia Sagrada é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Ou seja, através do conteúdo da Bíblia, do ensinamento da palavra de Deus, dos princípios apresentados aqui, é que nós somos direcionados, conduzidos, encaminhados conforme a vontade de Deus. Se você vai para Mateus 22, verso 29, a palavra de Deus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a pessoa não conhece a Escritura, ela erra mais facilmente. Quando ela conhece a verdade, ela tem então o entendimento daquilo que é realmente a vontade de Deus. Aí você lembra daquele episódio lá no deserto da tentação, quando Jesus ficou em jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome, apareceu o tentador para ele e o tentador disse exatamente assim: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E em outras palavras, e sacia a sua fome, mata a sua fome, né? E o que aconteceu? Jesus respondeu de uma maneira muito forte, muito contundente. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, para você ver exatamente a resposta de Cristo. Mateus 4, e a gente vai, vamos aqui para Mateus 4, e nós vamos ler agora com você apenas alguns versos para dar clareza a esse assunto. Então, Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja como Jesus refutou, reagiu à tentação do inimigo. Jesus diz, está escrito. Quando Jesus diz está escrito, ele está citando a Bíblia. Veja que importante isso. Jesus cita a Bíblia para refutar o inimigo, para derrotar o inimigo e para fortalecer exatamente aquilo que ele quer que nós tenhamos em nosso coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas o detalhe é que antes Jesus fala assim, está escrito, ele chama atenção para a Bíblia, mostrando que a Bíblia é realmente uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho, mostrando que a Bíblia Sagrada é o nosso escudo. O conteúdo dela é o nosso escudo para vencer os embates espirituais da vida. Entendeu? Aí, na sequência, Mateus 4, verso 5, o inimigo não se dá por vencido, nem por derrotado, e ele então resolve fazer uma segunda tentação, só que desta vez ele usa a Bíblia. O inimigo usa a Bíblia. E quando o inimigo usa a Bíblia, ele o faz de uma maneira irresponsável e ele torce, ele deturpa a palavra de Deus. É o que acontece hoje em muitos lugares. Veja, Mateus 4, verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você viu que o inimigo citou um texto bíblico. E você sabe qual é o texto que ele citou? É o Salmo 91. Curiosamente, o Salmo 91 tem sido usado por muitas pessoas para expulsar o inimigo da vida das pessoas. Aí vem o inimigo e usa o próprio Salmo para tentar Cristo. Veja a petulância, veja a ousadia, veja a irresponsabilidade. Só que o inimigo ele tira o texto do seu contexto. E quando a pessoa tira o texto do seu contexto, ele usa o texto como um pretexto para defender uma ideia própria e não a ideia de Deus. Ou seja, o que o inimigo falou está na Bíblia? Está.
Mas a maneira como ele aplicou estava correto ou estava errado? Estava errado. Então cuidado, não é porque alguém usa a Bíblia que a pessoa está ensinando a verdade. Muitas vezes a pessoa está usando a Bíblia, mas ensinando uma mensagem teologicamente errada. Entendeu ou não? E aí você veja que no versículo seguinte, no 7, Jesus respondeu assim: respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele continua citando o está escrito, ele continua citando a Bíblia para derrotar o mal e para defender a verdade. E o inimigo usou um texto fora do contexto para criar uma situação de tentação. Então quando o salmista lá, no texto inicial diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, o salmista está dizendo, entre outras coisas, que nós devemos estudar a Bíblia corretamente, o texto dentro do seu contexto, para que a gente possa ter a iluminação correta e andar no caminho certo conforme a vontade de Deus. E cuidado, porque o inimigo, ele usa pessoas justamente para citar um texto fora do contexto, para deturpar a palavra de Deus e para ensinar uma coisa que Deus nunca ensinou. Por isso eu quero convidar você a parar um pouco, estudar a Bíblia com mais atenção, com oração e buscar ajuda. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela oferece cursos bíblicos pela TV Novo Tempo, nas igrejas dos bairros. Você pode fazer o curso bíblico online. Você tem várias opções de fazer um curso bíblico correto, texto dentro do contexto. E eu quero convidar você a chegar mais perto para visitar uma igreja adventista e para fazer um curso bíblico completo. Aí você vai entender claramente as verdades bíblicas, o seu texto dentro do seu contexto, para que a gente não seja ludibriado, enganado por teorias, filosofias e doutrinas humanas e espúrias. Lembre-se, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Você quer estudar mais a Bíblia? Você precisa estudar mais a Bíblia? Eu quero e eu preciso. E se você também quer e precisa, então procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Vai até lá, fale para o pastor ou para quem te atender que você assiste os nossos vídeos. Fala assim, olha, eu sou amigo do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para estar aqui e eu quero estudar mais a Bíblia, quero me preparar para a volta de Cristo. Eu tenho certeza que o conhecimento da verdade vai libertar você de todo engano, de toda confusão, e você será uma pessoa que terá o entendimento correto da palavra de Deus. Amém? O que você acha? Eu tenho certeza que será uma grande bênção para você, para sua família, como também para mim e para minha família. Deus te abençoe e meus parabéns. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a andar na tua presença. Ajuda-nos a estudar a Bíblia e ajuda-nos, Senhor, para que a luz da verdade ilumine nossos passos, ilumine os nossos pés, a nossa mente e o nosso coração. Em tuas mãos eu entrego essa pessoa que está orando comigo agora, bem como toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, gostou do tema? Gostou do vídeo? Muito bem, então faz o seguinte, compartilha esse vídeo com seus amigos, dê o seu like, curta os vídeos, entendeu? Se inscreve no nosso canal e vamos juntos levar esperança para mais pessoas. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.